Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas fundações de praticamente tudo que a gente faz online. A gente passa o dia inteiro conectado, né? Mas é raro parar para pensar em como essa mágica toda acontece. Nosso objetivo hoje é justamente esse: desvendar a estrutura por trás da internet, das redes de computadores, usando um material de estudo de engenharia de software como nosso guia. E, assim, o ponto de partida já é a escala absurda da coisa. Hoje não são só computadores na rede. A lista é enorme: celulares, TVs, videogames, câmeras, sensores e, sei lá, até a nossa geladeira. E é exatamente aí que o desafio de engenharia se revela, né? A questão central que o material propõe é como é possível que bilhões de dispositivos de milhares de fabricantes diferentes, espalhados pelo mundo todo, como eles conseguem conversar entre si de forma coerente e quase instantânea. Parece um caos organizado, mas a verdade é que essa teia de comunicação global foi construída sobre princípios muito, muito sólidos. Não é mágica, é engenharia. E uma engenharia que virou a espinha dorsal da nossa sociedade, né? O material que a gente está analisando deixa isso bem claro. Pensa só no impacto no nosso dia a dia. Trabalho remoto, por exemplo, que explodiu nos últimos anos. Ou o comércio eletrônico. Onde se compra literalmente qualquer coisa a qualquer hora. Redes sociais, jogos online, Pois é. marca uma consulta médica, acessa a conta do banco ou participa de uma aula através dessa infraestrutura. O material até provoca a gente com uma pergunta interessante. Como seria o nosso dia se de repente todas essas conexões desaparecessem? Seria um colapso. Um colapso. Já não é um luxo, é uma utilidade básica. É como água e eletricidade. Isso me faz pensar na diferença entre saber usar e saber como funciona. É tipo dirigir um carro sem ter a menor ideia do que acontece debaixo do capô. Para a maioria das pessoas, tudo bem. Mas para quem quer construir as estradas do futuro, ou mesmo só entender o trânsito, é preciso conhecer o motor. O estudo argumenta que, para um profissional de computação, esse conhecimento não é opcional. É a base de tudo. Sem dúvida. E essa base nos leva ao primeiro grande problema que os pioneiros da internet tiveram que resolver. Certo, a gente tem bilhões de dispositivos querendo conversar. Como garantir que a mensagem que sai de um celular, sei lá, na Coreia do Sul, chegue intacta a um servidor aqui no Brasil, passando por dezenas de equipamentos diferentes no caminho, sem se perder ou se corromper? Como se cria ordem nesse caos? É a pergunta de $1 milhão. E a solução que os materiais apontam é de uma elegância impressionante. A arquitetura em camadas. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, o problema da comunicação foi dividido em partes menores, em camadas, cada uma com uma única responsabilidade. A analogia da linha de montagem industrial funciona muito bem aqui, sabe? Uma estação coloca o chassi, a seguinte o motor, a outras rodas. A equipe que instala o motor não precisa saber os detalhes da pintura que vai ser feita lá na frente. Ela só precisa saber como receber o chassi e como entregá-lo para a próxima etapa. Cada camada na rede funciona assim. Ela recebe um serviço da camada de baixo, adiciona sua função específica e entrega para a camada de cima. E essa divisão de trabalho, segundo o material, traz benefícios enormes. Facilita o desenvolvimento, a manutenção. Se algo dá errado, você sabe em qual camada procurar. Mas o benefício que me parece o pulo do gato é o que eles chamam de interoperabilidade. O que exatamente isso significa na prática? A interoperabilidade é um milagre silencioso da internet. Pensa no seguinte: você pega seu iPhone novo com o sistema operacional mais recente, se conecta na rede da sua operadora e acessa um site de uma pequena livraria hospedado num servidor antigo com o Linux lá na Finlândia. Esses sistemas não se conhecem, foram feitos por empresas rivais, em décadas diferentes, e mesmo assim a comunicação simplesmente funciona. Certo. E por quê? Porque ambos estão seguindo as regras de cada camada. A camada de aplicação do seu celular não quer nem saber qual hardware do servidor. Ela só entrega o pedido para a camada de baixo, que encapsula a informação, passa para a próxima e assim por diante. É tipo uma linguagem universal que garante que sistemas totalmente diferentes possam cooperar.
Sem isso, a internet seria uma coleção de jardins murados, sabe? Como era a computação nos anos 80, onde um computador da IBM não falava com o da Apple. Então as camadas são como um tradutor universal que permite que qualquer um fale com qualquer um desde que sigam as regras. A gramática da rede. E para quem quer aprender essa gramática, o material de estudo que a gente está vendo propõe um caminho claro, com alguns pilares de conhecimento. O primeiro é entender os conceitos básicos. Termos como pacote e protocolo aparecem o tempo todo. Sim, e vale a pena parar um segundo nisso. Um protocolo é simplesmente um conjunto de regras, como as regras de um jogo. O HTTP que a gente vê no navegador é um protocolo, as regras para conversas na web. E um pacote. Imagina que você quer enviar um livro para um amigo pelo correio, mas só pode usar envelopes pequenos. Você desmonta o livro, coloca cada página no envelope e escreve o endereço e o número da página, 1 de 200, 2 de 200. Toda a informação que a gente consome na internet, seja um vídeo, uma foto, viaja exatamente assim, quebrada em milhares de pequenos pacotes que são remontados na ordem certa quando chegam no destino. Essa analogia é ótima, deixa tudo muito mais claro. Além dos conceitos básicos, o material aponta a necessidade de entender os parâmetros de avaliação como desempenho e confiabilidade. Ou seja, como medimos se uma rede é boa e a arquitetura em camadas, que a gente já discutiu. E, por fim, compreender a evolução histórica. E o fascinante é como o estudo conecta esses 4 pilares, conceitos, avaliação, arquitetura e história, com as áreas mais quentes da tecnologia hoje. Eles não são só teoria. Por exemplo, segurança. É impossível proteger uma rede se você não entende suas camadas. As vulnerabilidades, os ataques, quase sempre exploram uma fraqueza em uma camada específica. Você não consegue proteger uma casa sem saber onde ficam as portas e janelas. Certo. E a computação em nuvem, que é outra área mencionada. A nuvem é essencialmente uma rede gigantesca de computadores distribuídos. Ela só existe por causa de redes de altíssimo desempenho e confiabilidade. Entender redes é o pré-requisito para entender a nuvem. O mesmo vale para sistemas distribuídos, que soa complicado, mas é algo que a gente usa todo dia. Pensa na Netflix. O filme que você assiste não está em um único supercomputador. Ele está espalhado por centenas de servidores pelo mundo. O sistema distribuído é o software que age como um maestro coordenando tudo isso. E a rede é o que torna essa orquestra possível. Espera um pouco. Então o que você está dizendo é que entender esses 4 pilares não serve só para saber de redes, mas é basicamente o pré-requisito para trabalhar com segurança, nuvem, IoT, quase tudo que é relevante em tecnologia hoje. É como aprender o alfabeto antes de tentar ler qualquer livro. Isso nos leva a um desses pilares, a história. A forma como chegamos até aqui é uma jornada em tanto. Sim, o material descreve essa evolução como um crescimento exponencial. Tudo começou de forma bem modesta, com redes locais, as famosas LANs. A ideia era, só conectar alguns computadores no mesmo escritório para compartilhar um recurso caro, como uma impressora. O alcance era de dezenas de metros. Uma escala bem humana com um objetivo muito prático e local. Ninguém ali estava pensando em conectar um mundo. Mas a ideia era boa demais para ficar restrita a um prédio. E aí começou o desafio. Como fazer uma rede numa universidade na Califórnia conversar com outra em Massachusetts? Elas usavam equipamentos diferentes, línguas diferentes. E como resolveram isso? Foi aí que nasceu o que se tornaria a língua franca da internet, o conjunto de protocolos TCP/IP. Ele foi o grande demolidor de muros. Ele permitiu que redes completamente diferentes e isoladas pudessem se interconectar, criando uma rede de redes, que é a definição literal de internet. E o começo foi bem humilde, né? Tem uma história famosa de que a primeira mensagem enviada pela ARPANET, a precursora da internet, em 1969, era para ser a palavra login. O sistema travou depois de enviar as 2 primeiras letras. A primeira mensagem da história da internet foi LO. É um começo bem apropriado para algo que se tornaria tão complexo, de LO para streaming em 4K no bolso. E essa evolução, como o material destaca, trouxe ganhos técnicos óbvios. Mais velocidade, mais confiabilidade, maior alcance. Sim, mas a conclusão do estudo vai além do avanço técnico.
A parte mais importante é a mudança de status. A internet deixou de ser uma ferramenta de pesquisa para acadêmicos ou um brinquedo para entusiastas. Ela se transformou e a frase usada é uma infraestrutura essencial para a sociedade atual e futura. Isso muda tudo. O que significa, na prática, ser uma infraestrutura essencial. Significa que ela está no mesmo patamar da rede elétrica, do sistema de saneamento básico, das rodovias. Se você desliga a internet hoje, a economia global para, os sistemas de comunicação param, a logística de suprimentos entra em colapso. Ela deixou de ser algo que a gente usa para se tornar algo sobre o qual a gente vive. É a plataforma onde a inovação, a economia e grande parte da nossa interação social acontecem. Faz todo sentido. Então, recapitulando um pouco a nossa conversa. A gente partiu da escala gigantesca de dispositivos conectados, vimos como essa conexão se tornou vital para o nosso dia a dia, e aí descobrimos o segredo que organiza esse caos, a elegante arquitetura em camadas. Traçamos a história, do humilde low a uma estrutura global indispensável. A grande lição que fica desse material é a diferença enorme entre ser apenas um usuário da internet e compreender minimamente os princípios de engenharia que a fazem funcionar. Exatamente. É a diferença entre estar no trânsito e entender o mapa do sistema viário. E o estudo deixa claro que essa evolução não parou. Pelo contrário, está se acelerando. E isso me deixa com uma última pergunta. Se a tendência é conectar cada vez mais coisas, carros, cidades inteiras, sistemas de saúde, talvez até a nossa própria biologia, a nossa dependência dessa infraestrutura só vai aumentar. E essa é a reflexão final que o material nos inspira a fazer. A jornada nos trouxe de redes locais simples para a complexa internet global que temos hoje. À medida que essa dependência aumenta exponencialmente, como os conceitos que o estudo apresentou, desempenho e confiabilidade, precisaram ser completamente redefinidos. Não basta mais que a rede seja rápida e raramente caia. Para um carro autônomo ou uma cirurgia remota, a confiabilidade precisa ser absoluta, a latência quase zero. O desafio de engenharia do futuro não será só conectar mais coisas, mas garantir que essa espinha dorsal da nossa civilização seja robusto o suficiente para suportar o peso de um mundo que vai depender dela para funcionar, literalmente, a cada segundo. A questão é, a arquitetura que nos trouxe até aqui será suficiente para nos levar para o próximo nível?